Bíblia é um livro muito emblemático e que, por sinal, ela praticamente no Brasil inteiro, ela está na casa de todo cidadão brasileiro. A Bíblia tem muitas promessas, tem histórias muito interessantes, mas a Bíblia, ela já está ultrapassada, ela tem a sua data de validade, ela já está vencida. Você quer saber por quê? Preste atenção. Mesmo antes de ela chegar a nós, ainda quando ela estava sendo produzida, sendo escrita, ela já foi escrita com a sua data de validade ultrapassada. E por que é que eu falo isso? Por que ela está vencida, ao meu ver? Porque as coisas que estão registradas na Bíblia, que aconteciam facilmente para as pessoas dos tempos históricos da Bíblia, hoje não acontece mais. Nada do que aconteceu no contexto da Bíblia acontece hoje com as pessoas. Uma dessas coisas é a manifestação de anjos. Os anjos, o tempo todo na história bíblica, eles apareciam para as pessoas que estavam em perigo e ele os livravam. Até porque tem um salmo que nos diz que o anjo do Senhor, ele se acampa, né? É o Salmo 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defendem. E o verso seguinte diz: provai e vede quão bom é o Senhor, feliz o homem que confia nele. Então, esse texto dos Salmos 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor se acampa, ele se faz presente, né? Sempre ao redor daqueles que temem a Deus e os livra e os salva de todo perigo. E ainda tem um texto no na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no verso 6 e 7, que diz assim: e outra vez, quando introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E certamente, a respeito dos anjos, diz: aquele que faz a seus servos, a seus anjos, ventos, e a seus ministros, labaredas de fogo. Então, os anjos são ministros de Deus e labaredas de fogo. E bem no finalzinho do capítulo 1 de Hebreus, no verso 13 e 14, diz o seguinte: e a qual dos anjos disse alguma vez Deus: assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Prestou atenção aí no texto? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, dos que hão de herdar a vida eterna? Então, esses anjos, eles são ministros a serviço do reino de Deus, em favor
daqueles que esperam a salvação, vamos dizer, do povo cristão, do povo de Deus. E quando é que a gente vê esses anjos se manifestar? Quando é? Em que momento da história, agora, presente, no tempo que a gente tem a internet, a velocidade da luz, nós temos tecnologias, câmeras que podem registrar, em milésimos de segundo qualquer imagem, qualquer registro é possível ser feito através de uma câmera de um celular, e a gente não vê ninguém mostrando nas redes sociais, na televisão, nos jornais, a manifestação de um ser angelical que veio para salvar alguém do perigo, uma criança, pelo menos, uma criança que está perdida, uma criança que foi raptada, que foi sequestrada, e os pais estão desesperados. Os pais estão desesperados, não sabem o paradeiro dessa criança, não sabem o que aconteceu com ela. E muitas vezes os pais que estão passando por isso são pais cristãos, são pais de fé, que têm um coração voltado para Deus, que oram a Deus, que invocam a presença de Deus, que clamam por Deus, mas eles não têm essa resposta a tempo de salvar a sua filha. Quando chega à conclusão, quando eles descobrem, é através da polícia, com seus cães farejadores, com sua equipe de buscas e resgate, homens treinados, homens preparados para isso. E muitas vezes, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, chega-se ao ponto mais terrível, mais triste, que é de encontrar a criança já sem vida, a criança já morta. E onde está a presença desses anjos que, segundo o Salmo 34, verso 7, diz que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda de todo mal? Onde estão esses ministradores do reino de Deus em favor dos que hão de herdar a vida eterna? Onde estão eles? Ora, na história bíblica, eles apareceram na cova com Daniel para livrá-lo das garras dos leões famintos. O profeta Daniel foi protegido por esses anjos, segundo a narrativa bíblica, no capítulo 6 de Daniel, para não ser devorado pelos leões. Estes mesmos anjos, que são labaredas de fogo, espíritos ministradores, ainda no livro de Daniel, estiveram na fornalha 7 vezes aquecida, onde estavam ali os 3 garotos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E os anjos passeavam na fornalha, protegendo os rapazes para não serem queimados, para não serem incinerados vivos. Em muitos outros textos, muitas outras histórias da Bíblia, eles apareceram. Por exemplo, quando Agar, a concubina de Abraão, estava no deserto com o seu menino, com Ismael. Ismael estava com muita sede e eles estavam perdidos no deserto, não sabiam a que rumo tomar, a que direção ir.
Deus envia um anjo para falar com a escrava Agar. Deus enviou um anjo e ele falou com Agar, e essa história de Agar, ela está no capítulo 21 de Gênesis, bem a partir do verso 8. E nessa história o anjo apareceu para ela, o anjo do Senhor apareceu para ela e conversou com ela, e ela foi direcionada, né? O que é que acontece nos dias de hoje que esses seres poderão se manifestar em milésimos de segundo? Por que eles não se manifestam? O que acontece? Nem mesmo para o povo evangélico cristão, o povo que tem muita fé, né? Eles não aparecem para salvar, não aparecem. A gente vê todos os dias notícias tristes acontecendo com pessoas que têm fé, pessoas que têm a sua religião, que creem em Deus. Essas pessoas, elas oram a Deus, sem falar de doenças terríveis, doenças terminais que os médicos não podem solucionar, situações complicadas que precisaria da intervenção desse Deus. Então, todos esses questionamentos ficam vazios, eles ficam sem a resposta por parte dos religiosos, por parte do povo religioso, do povo crente. A única coisa que o povo crente pode fazer diante desses questionamentos é dar uma desculpa, porque essa é a única coisa que eles sabem fazer, é dar uma desculpa, sempre tomando prejuízo na hora da desculpa, sempre assumindo o BO, a culpa, inocentando Deus com toda a sua raça, né? Os anjos, enfim. Os evangélicos sempre vão inocentar Deus e se culpar, assumir a culpa. Veja, sendo que eles são novas criaturas, lavados no sangue de Jesus, lavado e remido, né? Novas criaturas, pessoas agora, né, que vivem novidade de vida, mas mesmo assim eles puxam a carga para si e isentam Deus da culpa. Então todos esses questionamentos ficam vazios, se caso a gente buscar uma resposta da parte dos evangélicos, da parte dos religiosos, né? Porque quando a gente vai buscar as respostas para todos esses questionamentos, quando a gente busca com um ateu, com um racionalista, a gente encontra. E são respostas convincentes, racionais, respostas lógicas, óbvias, respostas irrefutáveis. Então é por isso que eu venho, através desse vídeo, dizer que a Bíblia é um produto vencido, ultrapassado. E o que é que se faz com o produto vencido? Por exemplo, com os alimentos, quando eles perdem a data de validade, você vai comer, você vai consumir mesmo assim? Claro que não, né? O que se faz? Joga na lata do lixo. Sim, joga na lata do lixo, porque não serve mais para o alimento.
Se você tentar se alimentar de coisas que estão com a data de validade já vencida, ultrapassada, você pode sofrer danos na sua saúde. Dessa mesma forma, eu comparo a Bíblia, um produto de alimento mental. As pessoas se alimentam mentalmente das coisas da Bíblia, mas é um alimento vencido, um alimento estragado, que só traz prejuízo, a ilusão, o engano, a fantasia, a falsa esperança. E no final de tudo, as pessoas não vê nada absolutamente se concretizando em suas vidas. Então, meus caros, esse vídeo é para esclarecer isso aí. Como eu bem falei aqui, se o alimento está estragado, deve-se jogar fora. Então, se a Bíblia está estragada, deve-se jogar fora. Não há mais necessidade de você usar a Bíblia como um padrão correto. Não dá para você depositar sua fé, sua esperança, sua confiança nas promessas da Bíblia, porque ela vai falhar com você o tempo todo. E não é de hoje. Não é de hoje que a Bíblia falha com as pessoas que confiam nela. Entende? A Bíblia é um produto vencido. É um livro de enganos. É um manual de mentiras. É um manual de ilusões. Manual de fantasias, histórias mitológicas, seres bizarros mitológicos. Sem contar que do lado moral ela é realmente o cúmulo. Ela é o cúmulo. Tá? Então eu espero ter feito entender as minhas ideias aqui nesse vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.